Louvado seja Deus. Diz o seguinte: depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Saraí, mas de Sara. Eu abençoarei e a darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o seu rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Deus é bom e maravilhoso. Tem um ditado popular que diz assim: que promessa é dívida, e quem não cumpre a promessa é mentiroso, é enrolado, é atrapalhado. Só que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete uma coisa, Deus cumpre, porque Deus é Deus e será Deus sempre. Deus é Senhor de palavra. Deus nunca prometeu algo a alguém para que não se cumprisse. Deus nunca prometeu algo a alguém para que não fizesse. Deus nunca fez uma coisa para que não desse certo. Deus será sempre Deus. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu queria falar um pouco de ciência. Um pouco de ciência. A mulher sabe do que eu vou falar. Um período reprodutivo de uma mulher, ela começa dos 9 aos 10 anos e vai até os 65. Em alguns casos raros, mulher com 65 anos ainda pode engravidar. Esse é o ciclo da reprodução humana através da mulher. O período que ela tem ovulação, que ela pode se reproduzir. E Deus, quando chamou Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. Deus chama Abraão e promete a ele que iria fazer dele uma grande nação. E até então Abraão pensa que a aliança que Deus fez era somente com ele. Imagine uma mulher com 65 anos que passou a vida dela inteira sem ter um filho, querendo ter um filho, e aparece um Deus diante do seu marido e fala: olha, eu estou chamando você para você sair dessa terra e ir para a terra onde eu vou te mandar. Sai do meio dos teus parentes e vai para onde eu te mandar, e eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti um povo numeroso que você não vai poder contar. E aí Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação. Mas Abraão tem uma mulher de 65 anos, que para Abraão ser uma grande nação, ele tinha que ter vários filhos. E a mulher de Abraão tinha uma idade que já estava acabando o ciclo reprodutivo. Mas Abraão crê numa promessa de um Deus que fala para ele que uma senhora de 65 anos iria ter um filho. E agora pior ainda. Passa o tempo e nada acontece. E aí a mulher dele, Sara, ela, ao ver o ciclo reprodutivo, menstrual, acabar, a regra, ela deve ter procurado Abraão e dito assim: olha, marido, tu vai ter que arranjar alguma pessoa aí, porque comigo não dá mais. Já estou velha e daqui não sai mais nada. Se não saiu até agora, agora é que não sai mesmo, porque já amarrou o bode, já era. Não sou mais mocinha, não estou mais gatinha, já estou velhinha. Tá ruim a coisa. E aí ela pega
uma escrava e dá ao seu marido para ter um filho, abdicando do plano de Deus para a vida dela. Abraão se relutou, mas consentiu e teve Ismael, um filho com a escrava. E agora Deus aparece a Abraão e diz novamente, reforça a promessa. Aparece para Abraão e diz: olha, tu terás um filho. Tu não vais chamar tua mulher mais de Saraí. Agora é Sara, que quer dizer princesa, ou seja, uma princesa de uma grande nação. E agora ela vai ter um filho. E Abraão, não por dúvida de Deus, Abraão prostra-se e diz: Senhor, por acaso eu, um homem velho com 100 anos de idade, porque 25 anos se passaram, 100 anos de idade, meu Senhor, eu vou ser pai, eu vou conseguir ter desejo para minha mulher, engravidar minha mulher, e sendo ela uma senhora de 90 anos. E Abraão rir, entusiasmado, não por dúvida, porque Abraão pensava que Deus iria cumprir essa promessa com outras mulheres. Quem me dera, Senhor, Ismael tivesse a tua aprovação, tivesse a tua mão sobre ele, fosse o abençoado, o escolhido. Quem me dera. Por quê? Porque Deus não era com Ismael ainda. Deus não tinha Ismael no plano de fazer de Abraão uma grande nação através de Ismael, mas sim do filho que Sara iria gerar. E ele diz: olha, sua mulher será chamada de Sara, porque eu vou dar um filho a ela, ela vai nascer um filho dela. Sim, é dela sim, e ela vai ser mãe de reis, ela vai ser mãe de povo poderoso, de príncipes. Ela que eu escolhi, porque a aliança, em outras palavras, não foi feita somente com você, Abraão. A Bíblia diz que deixará o homem sua mãe e seu pai, se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus chamou Abraão, chamou sua mulher também junto. Chamou e prometeu, não foi a um, prometeu aos dois. A promessa de Deus estava sobre Abraão, e Deus tinha prometido, e Deus não é homem para que minta. Ele disse: eu vou cumprir. E ele chama Abraão, e ele faz novamente um reforço da promessa. Mas, poxa, a mulher já estava velha, 90 anos. Mas Abraão, acreditando no que Deus havia dito, Abraão, ele continuou tentando, ele continuou querendo, ele continuou acreditando na promessa de Deus, e pega a sua mulher e vai para a tenda e não deixa de coabitar com sua mulher. Quem está me entendendo? Tem criança no recinto. Não deixou de ter sua mulher, não deixou de praticar, não deixou de lutar pela bênção de Deus na vida dele. Ele continuou tentando, ele continuou insistindo, ele continuou querendo, ele continuou tendo esperança, ele continuou sabendo que Deus iria conceder a ele o que prometeu. A circunstância dizia para Abraão: não dá mais jeito, não dá mais certo, a mulher já é velha, você está velho, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para Abraão: tem jeito, eu vou fazer, eu prometi e eu vou cumprir. Abraão continua tentando. Certo dia chega um homem, 2 homens, e diz assim para Abraão: tu vai ter um filho ainda esse ano, daqui a um ano. E Sara ouve rir. E aí, por que tu riu? Porque ela fez uma coisa na cabeça dela. Ela pensou assim: como eu, 90 anos, uma senhora, vou ter filhos? Olha como é que Deus trabalha. Deus às vezes ele demora, irmãos, para dar algo a gente, porque ele está preparando, ele está amadurecendo, ele está trabalhando em nosso favor, criando o projeto certo, da maneira certa, para quando você vier possuir, você possa ter sabedoria para não perder. Deus estava mostrando para a humanidade que Ele é o Senhor dos impossíveis, porque se Ele tivesse dado um filho a Sara com 65 anos, quando chamou, para muitas pessoas não seria um milagre. Ia dizer: é normal, ela estava no ciclo reprodutivo ainda. Foi difícil, mas conseguiu.
Mas Deus queria fazer uma coisa para mostrar para Abraão que a promessa dele foi espiritual e não material e não carnal. Deus queria mostrar para Abraão que o reinado de Abraão, a dinastia de Abraão foi formada pelo Espírito, foi formada pelo poder de Deus, foi formada pela fé que Abraão colocou no Deus vivo e não na força do braço. Mas Abraão continuou crendo, continuou tentando, continuou sem desistir da promessa de Deus, e Abraão creu. Romanos capítulo 4, verso 18, vai dizer que Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Abraão continuou crendo mesmo quando não havia motivo, não dava jeito. Imagine os amigos de Abraão, os escravos de Abraão, imagine as pessoas ao redor de Abraão dizendo: olha, você está doido? A mulher já está velha, rapaz, está maluco? Pega uma novinha aí, pega uma escrava, continua, tu já tem com H1, faz outro. Mas Deus havia prometido que seria de quem? De Sara. Ele diz assim, ele fala, ele diz bem claro, olha, versículo 19: mas Deus respondeu: eu disse, foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. Ele disse outra? Não. Ele disse com quem era a mulher do casamento, a mulher da aliança, a mulher que Deus chamou. Talvez, irmãos, a gente está aqui hoje dizendo assim: eu estou há tanto tempo esperando essa promessa de Deus na minha vida. Deus me prometeu que ia mudar minha família. Deus me prometeu que iria me dar uma casa, que iria me dar emprego, que iria me dar saúde, que iria mudar minha história. E até agora nada aconteceu. Até agora nada aconteceu. E eu já estou ficando velho. E eu não consegui enquanto estava novo. E agora que eu estou velho já foi. Não tem mais jeito. As circunstâncias vão dizer para você não crer, para não ter esperança. Mas Deus está dizendo: tenha esperança, tenha fé. Eu vou fazer. Eu vou dar. Entre a promessa e o cumprimento da promessa há um processo. Há um processo. A gente não promete e na mesma hora dá, porque se você der na hora não é promessa, você está dando. Promessa, ela vem depois. Se eu chegar para você e dizer assim aqui: olha, Marilene, toma aqui essa caneta, eu estou prometendo ou estou dando? Eu estou dando. Mas se eu dizer: Marilene, eu vou lhe dar uma caneta dessa, eu estou fazendo o quê? Prometendo. E se eu não cumprir, eu sou mentiroso. Mas Deus mente? Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus, quando promete, Ele vai e realiza. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Creio eu que Abraão deve ter casado com Sara quando tinha 25 a 30 anos, não tem uma data precisa. Mas imagine Abraão no tempo de novo, esperando um filho e nada. E nada. E agora aparece Deus, ele com 75 anos e diz: olha, homem, eu vou te dar um filho dessa mulher velha de 65 anos. Eu estou falando de Abraão e de Sara porque o inacreditável, o impossível aos olhos da ciência, aos olhos do homem, Deus disse para Abraão que iria fazer. Acabou. Uma mulher sem menstruação engravidou. Uma mulher sem ciclo reprodutivo engravidou. Porque engravidou do poder de Deus. Engravidou da mão poderosa de Deus. Engravidou do projeto de Deus e não dos seus próprios projetos. Isaac era projeto de Deus, porque Deus diz assim: porás o nome de Isaac. Deus diz: você vai botar o nome de Isaac, porque Isaac é projeto meu. Isaac é meu projeto, Abraão, e não seu projeto. Eu escolhi você para realizar o meu projeto.
A mesma coisa acontece com José e Maria, quando Maria recebe a visita do anjo e diz para ela: você terás um filho e porás o nome. Aí José recebe depois o anjo para confirmar que foi o Espírito Santo quem disse, e diz: olha, vai botar o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está ouvindo, José? Porque Jesus era projeto de Deus e não de Maria. Jesus era projeto de Deus e não de José. Isaac era projeto de Deus e não de Abraão. Isaac era projeto de Deus e não de Sara. Isaac era o projeto de Deus para criar o povo de Israel, porque de Isaac veio Jacó, que se tornou Israel. Israel teve 12 filhos, e um desses filhos se chama Judá, o pai da nação que trouxe Jesus à terra. E a gente vai ver que a promessa de Deus não pode ser frustrada. Não pode. Talvez você está dizendo assim: eu já estou tanto tempo esperando, eu já estou tanto tempo aqui, pastor, o meu marido não tem jeito, o meu filho não tem jeito, o meu casamento não tem jeito, só o divórcio. Eu já bati em tantas portas e não arranjo um emprego. Eu já fui em tudo que é médico e não fui curada, não fui curado. Talvez você está dizendo aí: olha, eu estou tentando fazer faculdade há anos e eu não consigo uma vaga. Eu estou tentando abrir uma empresa há anos, eu não consigo. Eu estou tentando fazer alguma coisa em minha vida e nada dá certo. Eu estou esperando e nada acontece. Eu oro, eu jejuo, eu busco, eu oferto, eu faço tudo e nada acontece. Lembre que Abraão era homem de Deus e fazia tudo isso que você está fazendo. Mas Abraão tinha uma coisa que diferenciava. Abraão tinha uma fé. Abraão tinha uma fé sobrenatural dentro dele. Creu Abraão e lhe foi imputado como justiça. Abraão creu. Abraão acreditou. Abraão não desistiu. Abraão fez com que tudo desse certo conforme como Deus planejou. Como Deus planejou. Só que tem uma coisa que nós precisamos aprender. Uma coisinha. Que nós precisamos ajudar Deus a realizar o milagre em nossa vida. Ah, mas Deus precisa de ajuda? A única coisa que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida somos nós mesmos. Por quê? Porque sem fé a gente não consegue nada. Se eu deixar de crer na promessa de Deus, Deus também, ele desiste do compromisso. Aí eu disse: eu vou lhe dar essa caneta. E Marilene diz assim: não, não quero mais não. Eu vou comprar uma. Eu preciso dar ela agora? Ela me liberou do quê? Da promessa. Se eu disser para Deus: não quero mais não, eu vou tentar de outro jeito, eu estou liberando Deus da promessa. Ele não vai cumprir porque eu estou dizendo que não quero. Eu não acredito que Ele vai me dar. Eu digo: não, eu compro uma, não vou esperar mais não. Eu vou tentar dar meu jeito. E muita gente está tentando dar o jeito. A promessa demora e eu tento dar um jeitinho. Eu arranjo o Ismael da vida. Eu deixo de acreditar. Mas Abraão continuou tentando. Abraão continuou dormindo com a esposa. Abraão continuou fazendo o que deveria fazer. Abraão continuou tentando ter um filho. E Deus dá a Abraão um filho. Agora, abra a sua Bíblia aí, em Salmo 145, verso 13. Estou acabando já, tenho 13 minutos para acabar. Salmo 145, verso 13. Somente o 13. Isso, Salmo 145, amém? Todos encontraram? Queria que todo mundo me acompanhasse. É um versículo só. Não tem agonia não. Eu não me preocupo muito com performance de culto não, de eloquência não. Eu gosto de que você chegue lá e veja e marque. Amém? Diz assim: o teu reino é eterno. É o quê? O teu reino é eterno.
E tu és rei para o quê? Ou seja, Deus é infinito. O reinado de Deus é infinito. O Senhor, Deus sempre cumpre o quê? Como é a igreja? Sempre cumpre o quê? Promete. E Ele é fiel em tudo o quê? Deus falha. Deus erra. Deus desiste. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Mas o que é que faz Deus não cumprir o que prometeu? A nossa incredulidade. Quem crê tem esperança, e que tem esperança batalha para ter. Porque muita gente está esperando a promessa de Deus sentado. Muita gente está esperando a promessa de Deus dormindo. Muita gente está esperando a promessa de Deus cair do céu. Eu preciso provocar o milagre de Deus em minha vida. Eu preciso continuar tentando. Eu preciso continuar fazendo. No caso de Abraão, ele precisaria fazer o que a mãe natureza manda. Eu precisaria me unir com a esposa. Mas no seu caso, que está desempregado, você precisa sair e botar o currículo e crer que Deus vai abrir uma porta. No caso que está doente, você precisa botar a mão na doença e dizer: Deus me cura, e continuar orando, e continuar clamando. No caso do casamento, você precisa fazer o quê? Você precisa ajudar Deus a consertar o seu casamento, olhar onde estão as falhas e começar a orar para que Deus mude as falhas. No caso da libertação, eu preciso ajudar Deus a me libertar. Eu preciso também negar a mim mesmo para que Deus faça o milagre. No caso da minha empresa, se eu quero prosperar, eu preciso fazer investimentos. Eu preciso colocar investimento na minha empresa. Eu preciso crer que vai dar certo. Porque quem não crê que vai dar certo não compra nada, não bota nada, não vende nada. Fica lá sentado olhando para o céu. E é assim que Deus realiza o milagre na vida da gente. Quer ser obreiro? Um sonho é fazer a obra? Estuda, vem para a aula, vem orar, vem se dedicar. Deixa Deus usar. Fazer igual os pentecostais, né? Os mantos. Dá lugar a Deus, vaso. Dá lugar a Deus, terra. Dá lugar a Deus. Abraão deu lugar a Deus. Ele continuou tentando. Ele continuou fazendo. E para terminar, Hebreus capítulo 11, verso 11. Hebreus 11, 11. Para a gente terminar. As mensagens ultimamente vai ser assim, curta e eficaz. Ou você pega a fé no coração, ou você vai ficar aí a vida inteira quebrando a cabeça. Só existe uma coisa que agrada a Deus, só existe uma coisa que faz com que Deus termine a obra que começou. Amém? Encontraram? Quando você encontrar, você diz amém. Amém, 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 amém. Pronto, vamos lá? Diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus iria cumprir a sua promessa. Vamos ler mais uma vez? Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus iria cumprir a promessa. Abraão já estava velho e Sara era estéril e velha. Impossível o milagre acontecer. Mas imagine, como é que o médico diz para você: olha, não tem cura a doença, agora você tem que conviver até morrer. Como é que o médico diz: ó, você é estéril, e aí passa o tempo, você não consegue, a doença não vai embora, e aí você não conseguiu ficar boa da situação, ou bom, e agora chega a velhice, já está no tempo de morrer, já está no tempo de esperar somente a morte. E aí Sara e Abraão esperam uma vida sair de dentro dele, uma vida de quem já estava esperando a morte. Talvez você está esperando a morte dos seus sonhos, dos seus planos. Talvez você está esperando a morte dos seus projetos. Mas Deus está dizendo: eu ainda vou cumprir o meu projeto em sua vida.
porque o Deus que começou uma boa obra é fiel para terminar. Vamos fazer melhor? Eu não ia ler não. Abre aí Filipenses capítulo 1, verso 6. Vou fazer melhor. Eu não ia ler não. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tá bom? Vamos ler aqui. Eu não ia ler não, ia acabar aí. Mas o Espírito Santo está me tocando aqui para a gente... Paulo falando para a igreja de Filipe. Eu sempre gosto de terminar no Novo Testamento, não tem jeito. Filipenses 1:6. Deus sempre termina o que começa. Deus sempre termina o que começa. A casa de Deus não é casa de respeito de pau, não. Amém? Vou ler para vocês. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completamente no dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Deus que começou a trabalhar em sua vida em prol de construir um milagre que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Só precisa continuar crendo. Só precisa continuar trabalhando para que a promessa de Deus se cumpra em sua vida. E para isso você precisa buscar, crer, trabalhar, se esforçar. Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Quer entrar na terra prometida? Quer ser vitorioso? Continua lutando, continua batalhando, continua crendo, continua dizendo: Senhor, eu creio, mas cedo ou mais tarde o Senhor vai me dar. Ainda que eu esteja velho, ainda que eu esteja incapaz, o Senhor vai fazer eu ser capaz. Essa é a fé do cristão. Essa é a fé daqueles que crê em Deus. Não desista dos seus sonhos, porque foi Deus que colocou no seu coração. Se você tem um projeto, batalhe por ele, porque Deus vai cumprir. Ah, pastor, tá difícil. Para Abraão também estava impossível. Para Abraão não estava difícil não, estava impossível, mas ele conseguiu. Isaac nasceu como Deus havia prometido. Isaac nasceu e Abraão pôde pegar no colo, pôde contemplar a alegria do filho dele no colo. Assim como Abraão pôde pegar Isaac no colo, pôde educar Isaac, pôde desfrutar de Isaac, ver Isaac crescer, ver Isaac casar, você também vai ver seu milagre chegar, vai desfrutar, vai pegar o seu milagre e vai viver uma vida de milagres. Amém? Eu queria terminar orando para que Deus desperte uma fé de Abraão no seu coração. Porque o Deus que começou uma boa obra na sua vida é fiel para terminar. Quem crê, você vai continuar tentando, você vai continuar lutando, você vai continuar crendo, tendo esperança como Abraão, porque Abraão é pai da fé, pai de muitas pessoas, pai de um exército numeroso de pessoas. Abraão é pai do Deus que nós servimos. Abraão é o pai Abraão, como Jesus disse, pai Abraão. Amém? Coloca a mão no seu coração. Gostaria que você agora pensasse em uma coisa. Qual o projeto que Deus prometeu a você e ainda não se cumpriu? O que foi que Deus te prometeu que ainda não se cumpriu? E eu gostaria que você pensasse nesse projeto já realizado. A Bíblia diz: assim como pensei, assim sucederá. A fé é convicções de coisas que você não vê, mas crê que já aconteceu. Começa a pensar nesse projeto aí já concretizado, já realizado. Começa a pensar no teu Isaac. Começa a pensar agora na tua bênção. Começa a pensar no teu casamento. Começa a pensar na tua saúde. Começa a pensar no batismo no Espírito Santo. Começa a pensar agora na tua vida transformada. Começa a pensar agora no teu futuro. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai,
visita o coração dela, visita o coração dele, Pai, e faz segundo o Senhor fez com Abraão. Abraão queria ter um filho, e meu Deus, o Senhor deu a ele o filho da promessa, e disse como seria, e disse o nome, e disse quando. Então Deus, em nome do Senhor Jesus, vai se cumprir, meu Pai, a tua promessa na vida do teu povo, porque eles estão esperando, eles estão aí, Senhor, crendo no que o Senhor prometeu. Então Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, olha para eles, olha para elas, meu Pai, olha para eles que creram. O Senhor disse assim para eles no coração: esse projeto teu eu vou realizar, esse sonho teu eu vou realizar, e até agora não se cumpriu. Não que estivemos te cobrando, ó Pai, mas que, Senhor, lembra de nós, lembra, meu Pai, do que tu prometeste, e faz acontecer, meu Pai. Quando esse homem, essa mulher, meu Pai, dobrar o joelho em sua casa e dizer: Senhor, lembra de mim, que o Senhor lembre dos projetos, e o Senhor faça segundo a tua vontade, porque esse projeto não é dela, esse projeto é teu, foi posto pelo Senhor no coração, e eles estão pensando, eles estão sonhando, eles têm esperança, porque foi o Senhor que colocou. Espírito Santo, eles estão lutando, ó Pai, para ser feliz, eles estão lutando para ser próspero, eles estão lutando para ter uma vida abençoada, para ter um casamento abençoado, para ter saúde, para ter alegria, para ter paz, e até agora não chegou. Deus, faz com que eles tenham, meu Pai, faz com que se cumpra o que tu prometeste, ó Deus, porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é um ser humano, filho do homem, para que se arrependa do que prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, nós sabemos disso. Por isso estamos aqui crendo nas tuas promessas, Pai, porque se o Senhor, Pai, não fizer, ninguém mais pode, ninguém mais pode dar a gente, ó Pai, porque não tem como, só o Senhor pode fazer este milagre. Diga: Senhor Jesus, assim como Abraão creu, eu creio, além das circunstâncias, e vou continuar lutando para que o milagre que o Senhor prometeu em minha vida se cumpra o mais rápido possível, para que eu possa contemplar a tua grandeza. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor vá diante de ti e que te levante teu rosto e te dê a paz. E a paz que você recebe seja o suficiente para te dar esperança, para que tudo que você pensou, tudo que você projetou, tudo que Deus te prometeu se cumpra em sua vida. E que essa paz seja dada a todas as pessoas que te cercam, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Que a paz do Senhor te acompanhe, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Um abraço, até terça-feira, que Deus abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. E você que está em casa nos assistindo, nossos cultos são terça-feira, 7h30 da noite, na quinta-feira, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. Então, você pode estar participando aqui. Se você quiser participar da aula, na primeira segunda-feira de setembro, nós vamos estar aqui com a nossa escola bíblica, a Escola para Obreiros. É aberta ao público, amém? Que Deus abençoe você, acompanhe a nossa live, segue no Instagram também. No Instagram é igreja, _de Cristo, _ lugar de adoração, amém? Um abraço, Deus te abençoe.